Vamos lá. Já tá gravando? Sim. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de convidá-los nesse momento para a gente poder bater um papo um pouco mais informal de como a gente pode estimular a leitura nas crianças e nos adolescentes. Vivemos em tempos hiperconectados, o videogame, o computador e o celular chamam muito mais a atenção das nossas crianças e adolescentes do que o antiquado livro. Mas sabemos que a leitura é uma habilidade primordial para o aumento do vocabulário, para a compreensão ortográfica gramatical das crianças. Então, é importante a gente ter ferramentas e estratégias para estimular esse hábito neles. E que estratégias são essas? Como a gente pode, então, estimular o hábito de leitura nas crianças? Primeiramente, começa com o seu próprio exemplo. Dê o exemplo. É importante que a criança visualize, você, pai e mãe ou responsável, sempre tendo um momento do dia para exercer o hábito da leitura. Importante que ele tenha essa visualização e que ele perceba que esse é um hábito recorrente na rotina da família. Além disso, também tente descobrir quais são os temas, os assuntos que a criança ou adolescente ele mais se interessa. Dessa maneira, você consegue estabelecer um diálogo sobre aquilo que chama a atenção com a criança e com o adolescente, e então transforme esse momento de dialogar, de conversar sobre temas que sejam de interesse da criança em momentos de leitura sobre esse tema, em momentos de uma leitura conjunta entre a família. Agora, pensando um pouquinho mais nos pequenininhos que ainda não adquiriram a habilidade leitora, que estão talvez no processo de alfabetização, é sempre importante pararmos pelo menos uma vez por semana. Pai e mãe responsável, eu sei que a rotina é extenuante e muito cansativa, mas tente tirar pelo menos um dia da semana, um dia no final da semana, para você sentar e ler uma história para o seu pequeno. Dramatize essa história, faça vozes, brinque, comente com ele as coisas que ele mais achou interessante na história, estimule questionamentos, realize essa leitura dialógica da história junto com o seu pequeno, pergunte para ele o que ele mais gostou, enfim, demonstre que a leitura ela pode ser um momento de carinho, de afeto e de diversão. Dessa maneira, ele vai associar a leitura sempre a algo prazeroso. Outra coisa que pode ser feita também é você montar na sua casa um cantinho da leitura, com gravuras, pequenos textos, algumas colagens, enfim, seja criativo. Mantenha um cantinho da leitura com livros infantis que atrai a criança, o seu olhar para que ela possa manusear, sentar em algum puff, se sentir confortável. É importante a gente trazer todo esse aspecto lúdico, visual, que os livros, principalmente os infantis, possuem, e permitir para a criança que ela manuseie, que ela aprecie toda essa toda essa lindeza. Não coloca isso no vídeo, hein? Toda a beleza que os livros infantis trazem. Outra coisa muito importante que vocês podem fazer para estimular a leitura nas crianças é estimular as crianças a produzir suas próprias histórias. Dessa maneira, estimulando a criatividade e diversas outras habilidades cognitivas, como, por exemplo, ampliação do campo mental, domínio do vocabulário metacognitivo e desenvolvimento psicomotor. Todas essas são habilidades muito importantes que são estimuladas e trabalhadas quando a criança se coloca na posição de produzir o seu próprio conteúdo, criando suas histórias, desenhando. Isso é muito importante para estimular esse lado criativo das crianças. Outra característica muito importante, para o estímulo cognitivo e leitor das crianças é o incentivo, a ampliação de um repertório cultural, ou seja, levando as crianças ao
cinema, ao teatro, ao museu, a parques, proporcionando à criança esse momento de adquirir o saber através de passeios e de forma mais lúdica. É claro, pensando que fazer isso depois da pandemia, né? Mas, enfim, proporcionar esse aumento de repertório cultural é importante e imprescindível para as crianças. Além disso, também chame a atenção dos pequenos para as placas, as sinalizações que existem na nossa cidade e mostre para eles a importância da leitura para a compreensão do mundo que está à nossa volta. O mapa do metrô, as placas que existem, enfim, tudo isso são informações que nós, como leitores, precisamos ter domínio e que você pode estimular através de um simples passeio na cidade. E Marcos, quais são os livros mais indicados, para eu trabalhar a leitura, para eu ler junto com as crianças? Quais tipos de livros são os mais indicados? Então a gente precisa pensar que as fábulas são um ótimo caminho para a gente começar a ladrilhar esse caminho do estímulo à leitura nas crianças. As fábulas, elas trazem determinados ensinamentos morais enquanto estimula a imaginação das crianças. Então, se você tem alguma dúvida, comece pelo clássico, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, enfim, milhares de fábulas que existem por aí. Principalmente para as crianças em processo de alfabetização, escolha livros que tenham muito mais gravuras do que palavras. Demonstre para elas que ler pequenas palavras soltas e pequenas frases já é muito importante, de modo que o momento leitor seja um momento estimulador e não desestimulador, fortalecendo a segurança da criança na prática leitora. E é óbvio que para que tudo isso aconteça, que você consiga proporcionar à criança os estímulos necessários para que ela tenha esse hábito leitor, você precisa colocar isso em prática com determinada periodicidade. Não dá para só teorizar, imaginar e desejar e não realizar isso no mundo real. As crianças dependem de você para se tornar leitoras em um mundo que está cada vez mais conectado e que desestimula mais o contato com o livro. Então, permita aos pequenos esse prazer de adentrar universos fantásticos e histórias maravilhosas, ok? Contamos com vocês. É isso aí, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, o like, se inscrever no nosso canal e tchau!